Então, do versículo 4 até o versículo 7, ele estava falando das palavras persuasivas. Então, o que seria uma palavra persuasiva? Essa palavra, ela é uma palavra que tem muita eloquência e ela tem a intenção de tocar a alma, né? Ela não trabalha na parte racional ou espiritual. Ela toca os sentimentos. E isso é uma grande isca que o inimigo tem usado por meio de coaches, ou por meio de palestrantes, ou alguns pregadores, né, por assim dizer, cristãos. Usa essa isca tocando a alma e alimentando e provocando os sentimentos. Né? Pode ser ele uma euforia, pode ser ele uma tristeza, pode ser ele um desejo de estar bem no relacionamento, ou até mesmo a cobiça, né? A ganância. E isso é tocado por meio de palavras persuasivas. E elas enganam. Né? E o apóstolo vai falar isso, então, do versículo 4 ao versículo 7. E ele traz para nós o segredo para isso. Como nós estaremos guardados desses que enganam com palavras persuasivas? Ele fala isso no versículo 5, na parte B do versículo 5. Mantendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. Essa ordem e firmeza da fé é permanecer naquilo que aprendemos do Senhor, tal como é. Né? Não se apartando da simplicidade que há em Cristo, como nós vemos também lá em 2 Coríntios. A simplicidade é mantermos os nossos olhos naquilo que o Senhor revelou, sem tal como ele é, sem procurar coisas além disso. O irmão Darby ele dizia que muitos liam as Escrituras procurando mais o que tinha entre linhas do que nas próprias linhas. Né? O que está revelado para nós, irmãos, é suficiente e nós ainda conhecemos em parte. Né? Os irmãos mais experimentados falam que nós ainda só arranhamos a verdade, porque é a verdade de Deus. Mas naquilo que nós já chegamos, devemos permanecer nisso, na ordem, uma fé ordenada e na firmeza, firme na fé em Cristo. É isso que vai nos guardar. Se a gente puder abrir rapidinho lá, irmão Desmar, esse versículo de 2 Coríntios, o apóstolo falou que ele estava com 2 Coríntios capítulo 11, quando eles estavam sendo assediados pelos falsos apóstolos. O apóstolo Paulo vai dar essa referência para eles no versículo 3, do perigo de ser seduzido e deixar a simplicidade que há em Cristo. Ele fala: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Essa simplicidade, irmãos, tem a ver com obedecer sem questionar e crer como de fato é revelado. O Senhor disse o que queria dizer mesmo. Né? Parece algo óbvio, mas às vezes a nossa fraqueza impede isso, né? Porque a gente tira os olhos do Senhor e nós ficamos buscando algo que o Senhor não disse, ou tentando interpretar o que o Senhor disse. Ele disse o que queria dizer. E a palavra do Senhor, toda ela, né, toda a palavra, as escrituras, sagradas letras, são divinamente inspiradas. Então nós precisamos descansar que o que é para ser revelado para nós está aqui e permanecer nisso que nos foi revelado e não nos apartar na simplicidade que há em Cristo. Então nós precisamos aprender isso, né? O irmão está até grifando para a gente. A serpente, ela enganou a Eva com astúcia.
E ele tinha esse medo, esse receio, né? O apóstolo Paulo, de que os coríntios também fossem enganados. Por quê? Porque eles poderiam deixar a simplicidade, né? O que Deus disse para Adão, né? E que Eva sabia que Deus tinha dito. Ela deveria permanecer naquilo que ele havia dito. Mas ela aumentou o que ele havia dito e ainda deu ouvidos ao que a serpente disse, né? Então, isso é um grande perigo, irmãos. Se ela permanecesse naquilo que o Senhor havia dito para Adão, ela estaria guardada. Que possamos permanecer, então, naquilo que temos aprendido do Senhor e andar nisso, né? Isso é suficiente para nós. As Escrituras são infalíveis, inerrantes e suficientes, porque elas são a palavra de Deus.